Nós vamos então fazer a leitura do Evangelho, como sempre, que é início do nosso programa, do nosso trabalho. E abrindo aqui saiu o capítulo 23, Estranha Moral. E foi o item 16. Esse item é bem interessante, porque ele vem trazer uma explicação muito importante para nós, daquela passagem quando Jesus diz que não veio trazer a paz. Então ele diz assim, o item 16. Quando Jesus disse, não penseis que eu vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este. Não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome será o pretexto, porque os homens não terão desejado compreender-me. Os irmãos separados por sua crença lançarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família, que não tiverem a mesma fé. Vim lançar o fogo sobre a terra, para limpá-la dos erros e dos preconceitos, assim como se põe fogo em um campo para destruir as ervas daninhas, e tenho pressa que ele se acenda, para que a depuração seja mais rápida, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. A paz irá suceder à guerra, a fraternidade universal ao ódio dos partidos, a luz da fé esclarecida às trevas do fanatismo. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que irá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão compreender e que dará fim à luta fraticida que separa os filhos de um mesmo Deus. Finalmente, cansados de um combate sem solução, que como consequência só traz a desolação, levando o distúrbio até no seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos de sua paz. Todos então virão abrigar-se sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, de acordo com a verdade e os princípios que eu vos ensinei. Então está aí a mensagem de hoje do Evangelho, linda mensagem, né? Eu acho essa mensagem muito bonita e esclarecedora. A gente está passando assim por uns períodos assim de muita turbulência, mas a gente sabe o porquê. É isso aqui que Jesus colocou para nós quando aqui esteve. Nós íamos passar por essa turbulência, mas é aquilo que ele disse ali, é o fogo que está queimando as ervas daninhas. E aí há que fazer mesmo acontecer essas turbulências. Por quê? Nós estamos na transição, indo para a regeneração. Então, toda vez que a gente vai fazer uma arrumação, uma limpeza, primeiro a gente tem que fazer uma baguncinha, né? E aí também na natureza é assim. Mas a gente não pode perder a fé no nosso mestre, nem desacreditar em nada do que ele falou, porque tudo que ele disse está acontecendo. E se nós seguirmos o que ele nos ensinou, nós também um dia estaremos junto a ele, vivendo a mesma felicidade que ele vive, na mesma situação de progresso e evolução. Então vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus. Aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, agradecidos em primeiro lugar pela oportunidade que temos, através desse maquinário, através deste programa, onde podemos, Senhor, mesmo diante da distância que nos separa, a distância física, podemos nos reunir espiritualmente aqui,
com nossos corações num só objetivo, que é buscar informações, esclarecimentos, interpretações corretas do teu Evangelho, para que possamos segui-lo sempre de maneira correta, atendendo a tua vontade e a vontade de Deus, nosso Pai. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho. Abençoa a nossa vontade, o nosso esforço de estarmos aqui buscando tudo isso. Mas abençoa principalmente, Senhor, a vontade de colocar em prática tudo isso que estamos buscando, que estamos aprendendo. Sem a prática, não adiantará nada. Como tu nos ensinaste, a fé sem obras é morta. Então precisamos de obrar, precisamos de realizar esse trabalho baseado nos teus ensinamentos. E precisamos da tua luz em nossas vidas, para que tenhamos a força, a energia necessária para lutar contra tudo, contra as tentações, contra a porta larga, contra tudo aquilo que vem para nos tirar desse caminho. Envolva, Senhor, com a tua luz a todos os companheiros aqui presentes, que cada lar possa ser abençoado por ti, recebendo aí muita paz, muita harmonia e muita luz. E em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos então a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, então nós vamos aqui dando continuidade ao nosso estudo da Revista Espírita, ano de 1859. Então nós estamos aqui fazendo um trabalho relacionado às evocações dos vários espíritos que Kardec teve o trabalho de fazer na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cada um com uma experiência diferente do seu estado na época, na erraticidade. O que fazia, né, como agia, o que estava acontecendo e por que estava acontecendo, qual era o que ele tinha feito quando encarnado. Então a gente está percebendo isso nesses estudos que foram selecionados aqui e que é importante para nós, né? Muita gente pode perguntar assim, mas eu vou ficar estudando coisa que Kardec pesquisou lá, não sei, em 1859, o que serve para mim? Serve, é o exemplo, porque nós não somos diferentes desses companheiros, né? Nós somos todos espíritos e imortais. A única diferença é que nós estamos ainda encarnados. E nós já sabemos que a nossa situação futura, como espírito imortal, logo que saiamos desse corpo material, vai depender do que nós estamos agindo agora, de como estamos procedendo nesse momento, né? Quais são os meus atos, quais são as minhas atitudes em relação ao mundo em que eu vivo, à sociedade em que eu participo. Então a doutrina já me ensinou isso, que eu, nesse momento, no atual presente, eu estou preparando o meu futuro. Então isso aqui, esses estudos desses companheiros, servem de exemplo, né? Porque aí a gente vai tendo aqui a comprovação de que o fato de desencarnarmos não faz com que nos transformemos em anjinhos nem em capetinhas. Vamos continuar sendo aquilo que somos. E aí a felicidade vai depender justamente das nossas obras, daquilo que estamos fazendo agora. Então hoje a gente está estudando aqui a evocação do espírito Benvenuto Cellini. Ele foi uma pessoa assim, bem conhecida na época, quando encarnado, e foi evocado para esclarecer pontos aqui importantes, porque ele, inclusive, o estudo que nós já vimos, já lemos, ele já teve oportunidade de ir a outros mundos, fora o mundo terreno, né? Fora do planeta Terra. Nós vamos ver aqui durante o estudo. Ele teve uma oportunidade de participar também, quando encarnado, de magias negras praticadas por sacerdotes. Nós vamos ver aqui também. E nós vamos ver o que isso teve, né? O que isso trouxe de bom para ele. O que isso o ajudou agora, né, na época que foi evocado, no estado de erraticidade em que ele se encontrava. Então começa aqui a evocação, né? E ele vem e diz: interrogai, estou pronto.
Esse fato, nessa evocação, aconteceu no dia 11 de março de 1859. Então ele diz: estou pronto. Demorai como quiserdes, pois tenho tempo para vos dar. E a pergunta vem: lembrais da existência que tiveste na Terra no século XVI, entre 1500 e 1570? Sim, sim. Atualmente, qual a vossa situação como espírito? Vivi em vários outros mundos, olha só, e estou muito satisfeito com a posição que hoje ocupo. Não é um trono, mas estou a caminho. Tivestes outras existências corporais na Terra, depois daquela que conhecemos? Corporal, sim, na Terra, não. Olha só que interessante, né? Então a gente percebe que já vem aí um aprendizado para nós. Existem outros mundos? Existem. Poderemos reencarnar lá? Poderemos viver nesses outros mundos? Com certeza. Que mundos são esses? Que tipos de mundos? A gente sabe. Lá no Livro dos Espíritos, nós temos lá um estudo a respeito disso, no livro A Gênese. Nós temos mundos aí de várias, como temos espíritos de várias escalas, em vários estágios de progresso, nós temos os mundos também. E nós poderemos ir para um mundo mais adiantado ou para um mundo mais atrasado. Vai depender de quê? Vai depender do que estamos realizando agora, né? Como estamos nos comportando agora diante da prova, das dificuldades, do aprendizado em que estamos tendo nessa encarnação. E aí continuam as perguntas. Quanto tempo ficastes errantes? Nossa conduta, isso aí, Rogério. Não o posso calcular. Alguns anos. Quais eram as vossas ocupações nesse estado errante? Né? Então, outra informação aqui para nós. Olha, não é o fato de você ter morrido, desencarnou, que você vai estar lá deitadinho, de perna para o ar, né? Passeando numa nuvenzinha para lá e para cá, ou simplesmente tocando harpinha, ou passeando no jardinzinho. Não, trabalho e muito trabalho. Olha o que ele fala aqui. Quais eram as vossas ocupações nesse estado de errante? Trabalhava por mim mesmo. Voltastes algumas vezes à terra? Ele diz poucas. Assistis ao drama em que sois representado? Que pensai dele? Né? A situação era narrada, passada no que ele era representado, nas peças teatrais. E ele diz assim: fui vê-lo várias vezes. Senti-me lisonjeado como Celine. Ou seja, como aquela encarnação. A personalidade que ele tinha naquela encarnação. Agora ele diz, mas pouco como o espírito que havia progredido. Por quê? Aquela encarnação, ele ali como Benvenuto Cellini, tinha tido aquela vida, aquelas ações, aqueles atos, e acabou, parou ali. Para ele, como espírito imortal. Ficou ali, né? Oi, Elange, boa noite, seja bem-vinda. Né? Ficou ali. Como espírito, aquilo já não tinha mais valor para ele. Ele já tinha outros, já tinha progredido, já tinha outras necessidades, outras vontades. Aí Kardec pergunta, antes da existência que conhecemos, tivestes outras na Terra? Ele diz, não, nenhuma. Então, essa do Cellini seria, então, a primeira, né? Só um parêntese aqui, queridos amigos, que o nosso estudo ele é interativo. Uma colocação, algum questionamento aí, pode colocar. Porque se nós não soubermos aqui a resposta no momento, a gente vai tentar buscar essa resposta, desde que a gente peça que seja dentro do assunto que a gente está falando, estudando aqui, tá bom? Então não precisa ficar todo mundo quietinho aí não, pode escrever à vontade aí na área de texto. Então pergunta ele, Kardec pergunta novamente, poderias dizer o que eres em vossa precedente existência? E ele diz, minhas preocupações eram completamente diferentes daquelas que tive na Terra. Veja bem, porque ele habitou aqui a Terra no período de 500 a 1570, e a gente percebe aqui que ele já tinha tido uma outra encarnação num outro mundo.
Então é a essa encarnação num outro mundo que Kardec está se referindo aqui, querendo buscar informações, como é esse mundo, tá? Então ele diz, minhas preocupações eram completamente diferentes daquelas que teve na Terra, porque ele estava em outro planeta. E ele diz, que mundo habitais? Resposta, não o conheceis e não o vedes. Então era um mundo que não era conhecido. Poderias dar-nos a sua descrição do ponto de vista físico e moral? E ele diz, sim, facilmente. Do ponto de vista físico, meus caros amigos, alegrei-me com a sua beleza plástica. Ele vai descrever aqui o mundo em que ele teve a última encarnação. Ali nada choca os olhos, todas as linhas se harmonizam perfeitamente. A mímica é a forma de expressão constante. Os perfumes nos envolvem e não temos nada a desejar para o nosso bem-estar físico. Uma vez satisfeitas nossas necessidades, pouco numerosas, a que estamos submetidos. Quer dizer, então era um mundo onde as necessidades bem menores do que as nossas necessidades aqui na Terra. Outra coisa que ele diz aqui é a maneira de se comunicar através de mímica, né? Então a gente percebe que não tinha voz. Vamos lá aqui adiante ver o que ele fala mais. Agora, do ponto de vista moral, a perfeição é menor, pois ali ainda se pode ver consciências perturbadas e espíritos inclinados ao mal. Não será a perfeição longe disso, mas, como já falei, é o seu caminho e todos esperamos um dia alcançá-la. Não primitivo, Rogério, talvez já fosse além de primitivo, mas ainda mais inferior do que a Terra. A gente percebe aqui, pela descrição que ele diz, não seria um planeta primitivo, né? Não vamos colocar como primitivo, termo que a gente conhece, mas uma coisa mais atrasadinha, né? Não, havia, sim, porque ele diz que a comunicação, Isis, a forma de expressão, a mímica era a forma de expressão constante. Então, era a maneira de se comunicar. Comunicava-se através da mímica. Entende-se que não tinha a voz, né? Aí vamos continuando aqui que ele vai esclarecendo mais. Aí ele diz assim, quais as vossas ocupações no mundo que habitais? Trabalhamos as artes, sou artista. Essas vossas memórias relatais uma cena de feitiçaria e de sortilégio que teria passado no Coliseu em Roma e na qual terias tomado parte. Lembrai-vos dela? Aí ele já vem para uma situação que aconteceu quando ele estava encarnado aqui na Terra. E ele diz, sem muita clareza. Kardec então diz, se procedêssemos à sua leitura, teríeis a lembrança despertada? Sim, isso poderia dar-me uma ideia. Fez-se então a leitura do seguinte trecho de suas memórias. Memórias do senhor Benvenuto Cellini. Ele diz assim, em meio a essa vida estranha, eu me liguei a um sacerdote siciliano, de espírito muito distinto e profundamente versado das letras gregas e latinas. Conversando com ele certo dia, o assunto caiu sobre necromancia, quer dizer, evocação de espíritos, através de trabalhos de magia negra. E lhe confessei que em toda a minha vida havia ardentemente desejado ver e aprender algo dessa arte. Para abordar semelhante empresa, é necessário ter uma alma firme e intrépida, respondeu-me o sacerdote. Uma noite, porém, o sacerdote fez os seus preparativos e me disse que procurasse um dos dois companheiros. Associou-se a um homem de Pistoia, que também se ocupava de necromancia, e nos dirigimos ao Coliseu. Aí, o padre vestiu-se à maneira dos necromantes. Depois começou a desenhar círculos
com as mais belas cerimônias que se possa imaginar. Havia trazido perfumes preciosos, drogas fétidas e fogo. Quando tudo estava em ordem, ele fez uma abertura no círculo e ali nos introduziu, tomando-nos um a um pela mão. Em seguida, distribuiu os papéis. Pôs o talismã nas mãos de um amigo necromante. Encarregou os outros da vigilância do fogo e dos perfumes. E, finalmente, começou as conjurações. Essa cerimônia durou mais de 1h30. O Coliseu encheu-se de legiões de espíritos infernais. Quando o sacerdote viu que eram bastante numerosos, voltou para mim, que cuidava dos perfumes, e disse: Bevenuto, pede-lhes alguma coisa. Respondi que desejava reunir-me à minha siciliana Angélica. Embora não obtivéssemos resposta naquela noite, fiquei encantado com o que tinha visto. O necromante me disse que era preciso retornar uma segunda vez e que eu obteria tudo quanto pedisse, contanto que trouxesse um rapazinho ainda virgem. Escolhi um dos meus aprendizes e trouxe ainda 2 dos meus amigos. Ele pôs-me nas mãos o talismã, dizendo-me que o voltasse em direção aos locais que me fossem designados. Meu aprendiz foi colocado debaixo do talismã. O necromante começou suas evocações, chamou pelo nome uma multidão de chefes de legiões infernais, exprimindo suas ordens em hebraico, grego e latim, em nome de Deus, incriado, vivo e eterno. Logo o Coliseu encheu-se de uma quantidade de demônios 100 vezes mais considerável que da primeira vez. A conselho do necromante, pedi novamente para me encontrar com Angélica. Ele se voltou para mim e me disse: Não os ouvistes anunciar que dentro de 1 mês estarias com ela? E pediu-me que tivesse firmeza, porque havia 1000 legiões além das que tinham sido chamadas, acrescentando que eram mais perigosas e que, desde que haviam respondido ao meu pedido, era necessário tratá-las com brandura e despi-las tranquilamente. Vocês veem que sempre a barganha aconteceu, né? Por outro lado, o jovem rapaz exclamava com espanto que percebia 1 milhão de homens terríveis que nos ameaçavam e 4 enormes gigantes armados dos pés à cabeça que pareciam querer penetrar em nosso circo. Durante esse tempo, o necromante, tremendo de medo, tentava conjurá-los, imprimindo à voz a mais doce entonação. O menino escondia a cabeça entre os joelhos e gritava: Quero morrer assim, estamos mortos. Então eu lhe disse: Essas criaturas estão abaixo de nós, e o que vês não passa de fumaça e sombra. Assim, levanta os olhos. Apenas me havia obedecido, retomou: Todo o Coliseu queima e o fogo vem sobre nós. O necromante ordenou que fosse queimada a safétida. Encarregado dos perfumes, Agnolo estava semi-morto de pavor. A esse barulho e ao terrível mau cheiro, o garoto arriscou-se a levantar a cabeça. Ouvindo o meu rir, tranquilizou-se um pouco e disse que os demônios começavam a retirada. Permanecemos assim até o momento em que soaram as matinas. Disse-nos o jovem que só percebia alguns demônios e mesmo assim a grande distância. Finalmente, quando o necromante concluiu os rituais
e desparamentou-se. Saímos do círculo. Enquanto caminhávamos para nossos lares pela rua Bante, ele assegurava que 2 demônios davam cambalhotas à nossa frente, ora correndo sobre os telhados, ora pelo chão. O necromante jurava que desde que havia posto o pé num círculo mágico, nunca lhe havia acontecido nada assim tão extraordinário. Tentou depois convencer-me e unir-me a ele para nos consagrarmos a um livro que nos deveria proporcionar riquezas incalculáveis e fornecer-nos os meios de obrigar os demônios a nos indicar os locais onde se acham escondidos os tesouros que a terra guarda em seu seio. Olha só, gente, vai prestando atenção, hein? Após diferentes relatos, mais ou menos vinculados ao que precede, conta Bevenuto como, ao cabo de 30 dias, isto é, dentro do prazo fixado pelos demônios, ele reencontrou sua Angélica. Pergunta então agora de Kardec. Então veja bem, isso foi um fato que eles leram na biografia, né, desse Bevenuto, das memórias que ele havia deixado, e ele coloca aí, estava narrando, então agora vem as perguntas em relação a isso. Poderias dizer o que há de verdadeiro nesta cena? Aí olha a resposta, gente. O necromante era um charlatão, e eu era um romancista, e Angélica, minha amante. Legal, né? Aí ele diz, revistes Francisco I, vosso protetor? Certamente. Então, veja bem, antes da gente dar uma continuada aqui, que ele vai mudar o assunto, a gente... deixa eu só... tá. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, você veja bem, né? Eles viam demônios. Pelo que ele está colocando aqui, ô Rogério, isso foi uma coisa assim da imaginação dele. Realmente isso não existiu. Porque ele diz assim, o necromante era um charlatão. Quer dizer, quem organizou aquilo tudo ali era um charlatão. E ele era um romancista. Quer dizer, quando escreveu isso aqui, colocou ainda a técnica do romance. Ele era esse Bevenuto, ele era um escritor. Então, ele diz aqui, ele era um charlatão. Por quê? Porque quando ele pediu para a Angélica voltar, a tal da Angélica não iria voltar, porque a Angélica era amante dele. Se era amante, é porque ela tinha marido, tinha outro compromisso. Então, não podia ser dele. Então, foi tudo uma farsa, né? Mais ou menos o que a gente viu ontem no Fantástico, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, né? Eu achei aquilo ali claríssimo, né? A Elange coloca aí para nós, é um dos meios de necromancia. Sim, necromancia é o ato de você, qualquer reunião que você faça para evocar espíritos, para fazer através de rituais, a evocação de espíritos e a presença dele, né? Isso tudo aí é necromancia. Mas o que nós vimos ontem, o charlatanismo, né? Então a gente vê que sempre existiu e a gente trabalhou com isso. Ontem o Fantástico mostrou numa reportagem todo o esquema que eles montaram, né? Colocando um ator, o ator fazia um papel de vidente, as pessoas ficavam na porta da tenda, né? Isso foi feito num shopping aqui no Rio de Janeiro. Ficavam à porta da tenda e o ator sensacional fazia mesmo toda aquela encenação e as pessoas davam um nome. E a criatura entrava dentro da tenda e ali o vidente, né, o falso vidente, falava tudo sobre a vida da pessoa, gente. Teve pessoas que se emocionaram, teve gente que chorou, falava da mãe, falava de tudo. Aí foram várias pessoas e o vidente não errava. E todo mundo, não, é isso mesmo, ele está falando certo. Aí depois foi mostrado a encenação. Por trás da tenda tinha toda uma equipe com computadores ligados e as pessoas davam o nome,
os computadores, né, as pessoas lá nos computadores pegavam o nome da pessoa, iam nesses Facebooks da vida e Orkut da vida e não sei mais o que da vida, que as pessoas ficam lá botando suas informações, botando foto, botando isso, botando aquilo, passava através de um ponto para o vidente. Então, claro, teve a mise-en-scène, né, a encenação do vidente, e as pessoas acreditando. E tinha sido tudo pego pela internet. Então vocês vejam só, né? Tá sim, Elaine, tá, não tem problema não, ela deixa a mãozinha dela levantada. Não atrapalha em nada não, ela não quer falar não, é a mão que levanta assim a pessoa querer às vezes. Então a gente tem que estar bem alerta por conta disso, né? Eu achei, eu quando vi aquilo, eu vi a chamada do programa, aí na chamada eles disseram assim, vidente que sabe tudo da sua vida. Eu falei, opa, quero ver o que vidente é esse. Aí quando começou a mostrar, né, se você não tem assim uma cabecinha bem tranquila, você ia acreditar mesmo que ele estava adivinhando tudo. Aí eu tô lá, poxa, esse vidente é bom mesmo, né? Porque ele acertando tudo, as pessoas confirmando tudo, nome de mãe, nome de pai, até conta bancária, né? Você tem uma conta bancária, te aconteceu isso na conta bancária. E a criatura ali acreditando. Depois foi mostrada o que foi montado. Tinha uma equipe, né, com computadores atrás da tenda e as informações eram passadas pelo vidente através de um ponto. Para esclarecer, né? Quer dizer, só entra quem quiser. Não tem problema não, Nina. Então, aí aqui ele mostrando, pela resposta que ele deu aqui, então, voltando aqui ao Rogério, que perguntou, pela resposta que ele deu aqui, aquilo tudo ele foi uma farsa. Foi um oba-oba que ele criou para poder chamar a atenção lá, que na época devia de ter lá a sua razão. Aí continua aqui, Kardec, então, interrogando o nosso amigo. Ele diz assim, reviste Francisco I, vosso protetor? Resposta, certamente. Ele viu muitos outros que não foram seus protegidos. Boa noite, Rosalinda, seja bem-vinda. Como o julgais em vida e como o julgais agora? Dir-vos-ei como o julgava, como um príncipe, e nessa condição, enseguecido por sua educação e por aqueles que o cercavam. E o que dizeis agora? Ele progrediu. Era por sincero amor à arte que ele protegia os artistas? Resposta, sim, ele está falando aqui do mentor do Bevenuto. Sim, e também por prazer e vaidade. Mentor não era mentor espiritual não, viu, gente? Era mentor, era protetor, né, que ajudava os artistas, né? Tinha uma condição, como ele diz aqui, era um príncipe, né? Pode ser, Rogério, pode ser. Quer dizer, sempre vai ter o interesse comercial, né? Porque você pode perceber que toda vez que tem esses videntes que fazem isso, vidente que faz a tua vida, que resolve a sua vida, sempre você vai ter que pagar alguma coisa. Então, o problema é sempre comercial. Quando o trabalho é sério, quando não é charlatanismo, quando você vai a uma casa espírita e lá você tem um trabalho de atendimento fraterno, você tem um trabalho de receituário espiritual, como é o caso nosso aqui no Rio de Janeiro, do Centro Espírita Leon Denis, nada é te cobrado. Porque o objetivo ali não é comércio. O objetivo ali é o trabalho caridoso mesmo, é fazer a caridade. Mas você pode perceber que a maioria desses videntes que colocam as suas propagandas, vai te cobrar alguma coisa. Vai ter o preço da consulta. Aqui no Rio, pelo menos, é assim, né? Tem lá o preço da consulta, depois você vai ter que dar uma oferenda, depois você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, e quando a pessoa vê, está lá toda envolvida. Essas são as famosas barganhas, né? Que a gente viu aqui nesse fato que ele contou aqui também, que os demônios iam trazer lá a Angélica para ele, mas ele tinha que dar lá alguma coisa lá para os demônios. É sempre com interesse, né? Não é a caridade. A caridade pura, ela não te cobra nada, né? Ela não quer nada.
Então, voltando aqui, ele diz, falando sobre essa pessoa que era o protetor dos artistas, no caso, o protetor dele, não é protetor espiritual. Se o evocássemos agora, ele poderia vir e conversar conosco? E ele responde, sim, mas não pressioneis assim os espíritos. Que vossas evocações sejam preparadas com muita antecedência, e então pouco tereis que perguntar aos espíritos. Assim vos arriscais muito menos de serdes enganados, porque isso acontece algumas vezes. Aqui São Luís esclarecendo. Então, olha só, pode evocar o espírito? Pode, mas não é para você sair evocando espírito de qualquer maneira, não. Porque os espíritos não estão à nossa disposição. Então, a gente pode ser objeto de enganadores. E aí, se dá mal, né? Aí ainda, a São Luís, ele diz, podereis fazer com que 2 espíritos venham conversar? Resposta, sim. Nesse caso, seria útil ter 2 médiuns? Sim, necessariamente, né? Aí vem uma notinha aqui. Este diálogo ocorreu numa outra sessão e a ele voltaremos em próximo número. Então ele diz, Celine falando, né, o Bevenuto, de onde procede vossa evocação para a arte? Resultaria de um desenvolvimento especial anterior? Pergunta feita a Bevenuto. Ele diz, sim, por muito tempo estive ligado à poesia e à beleza da linguagem. Na terra, prendi-me à beleza como reprodução. Hoje, ocupo-me dela como invenção. Possuís também talento militar, pois o Papa Clemente VII confiou-vos a defesa do castelo de Santo Ângelo. Entretanto, vosso talento de artista não vos devia proporcionar muita aptidão para a guerra. Tinha talento e sabia aplicá-lo. Em tudo, é necessário discernimento, sobretudo na arte militar daquele tempo. Poderias dar alguns conselhos aos artistas que procuram seguir vossos passos? Sim, diz-lhe-ei simplesmente que busquem a pureza e a verdadeira beleza, mais do que o fazem e mais do que eu próprio fiz. Eles me compreenderão. A beleza não é relativa e convencional? O europeu se julga mais belo que o negro, e esse mais belo que o branco. Se há uma beleza absoluta, qual é o seu tipo? Podeis dar a vossa opinião a respeito? E ele diz, com prazer. Essas perguntas aqui, a gente vai lendo assim, e às vezes a gente para que perguntar isso para o espírito? Mas tem uma razão de ser. Através dessas perguntas, Kardec vem mostrando para nós que não há mudança de personalidade, aquilo que nós falamos no início, né? O espírito continua com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos, com os mesmos desejos, com as mesmas vontades. Então, o fato de desencarnar não modifica ninguém em nada. Continuamos o mesmo. Então, a gente percebe isso aqui. Era um artista que ele continua ainda como artista ali. E diz, só que como ele falou lá no início, ele está progredindo, porque ele continua a mesma pessoa, mas já com uma visão diferente do ambiente, da situação toda que ele está passando. Então, ele já está progredindo. Então, como ele está dizendo aqui, o conselho que ele está dando aqui aos artistas, olha só, buscar, né, como ele diz, buscar a pureza e a verdadeira beleza. E ele ainda diz, mais do que o fazem e mais do que eu próprio fiz. Então, vai ser melhor ainda do que eu. E aí ele diz, eles compreenderão. E aí Kardec então perguntou, né, a diferença aí das belezas. Ele diz, podeis dar a vossa opinião a respeito? E ele diz, com prazer. Não quis fazer alusão a uma beleza convencional, pelo contrário. A beleza está em toda parte. É o reflexo do espírito no corpo, e não apenas a forma corpórea. Como dissestes, um negro pode ser
belo, de uma beleza que será apreciada somente por seus semelhantes. É verdade. Do mesmo modo, nossa beleza terrestre é deformidade para o céu. Para vós, brancos, o belo negro vos parece quase disforme. Para o artista, a beleza é a vida, o sentimento que sabe dar à sua obra. Com isso, imprimirá a beleza às coisas mais vulgares. E a gente tira aqui, né, nesse pedacinho aqui, um conceito muito legal mesmo de beleza. Ainda hoje a gente estava conversando sobre isso. Eu estava conversando com uma pessoa, uns amigos, a respeito disso, né? Beleza é uma coisa que você não pode determinar. Isso é belo. Vai do olhar de cada um. E aí agora você vê, olha o que ele está falando aqui, ó. A beleza está em toda parte. É o reflexo do espírito no corpo e não apenas a forma corpórea. É isso aí, né, Rosalinda? Então, como ele está dizendo aqui, uma coisa que para nós pode ser estranha, para outros não é. Eu me lembrei de uma época que a gente falava, brincando, né? Quando eu era mais jovem, estudando, a gente ria e achava que o povo japonês tinha dificuldade de se identificar. Né? Porque eles são todos iguais. A gente olhando assim, né, a gente diz, japonês é tudo igual. Né? E aí nós tivemos uma colega, uma professora, era japonesa, Naomi o nome dela, uma professora que eu adorava, muito bacana ela. Mas olha, passava cada lição, cada ensinamento para a gente da experiência, né, dos costumes orientais, e ela dizia assim, que eles também pensavam a mesma coisa de nós. Então eles achavam também que nós temos a mesma cara. Aquilo que a gente pensava deles, né, que eles são idênticos, eles também pensam de nós, porque a nossa estrutura é parecidíssima também. Nós nos diferenciamos, como eles também se diferenciam. Para nós são iguais, mas para eles não. Então é o que o artista, é o que ele está dizendo aqui. E aí a gente joga isso, né, para a nossa vida de espírito. Para trabalhar os nossos conceitos em relação aos nossos orgulhos. A trabalhar os nossos egoísmos. A trabalhar as nossas vaidades, não é? Que a gente ouve muita gente dizendo assim, o povo africano é atrasado. Atrasado? Por quê? A gente viu aí que na história, né, foi tratado como escravo muitos anos, sendo colocado como sub-raça. Não eram considerados raça humana porque não eram brancos. Olha aqui o Espírito falando isso. Somos todos iguais. Não existe isso, o povo tal é mais bonito, o povo tal europeu, ou isso, ou aquilo, ou seja lá o que for. Agora vamos trazer isso para o nosso dia a dia, aqui, para os nossos preconceitos. Porque não gosto, porque não vou passar, não vou fazer, não, fulano não falo com ciclano, não entra ali, né? Empregado doméstico só pode entrar por porta de serviço. Por que esses preconceitos? Olha aqui, que frase linda que esse Espírito diz aqui. A beleza está em toda parte. É o reflexo do Espírito no corpo e não apenas a forma corpórea. Eu fiquei encantada com essa definição que ele deu aqui, porque é aquilo que a gente faz, né? Joga pro nosso dia a dia. Joga pro nosso dia a dia. E a gente está vendo, né? Aí fica aquele especificando que fulano que é alta, loura, de olhos verdes, bonita, magra, é linda. É linda para alguns. Mas tem aquela outra que é gordinha também, baixinha, morena, de olhos pretos, que é linda também, para outros. Então é para a gente, aqui é um aprendizado para a gente, o nosso orgulho, né? Para a gente olhar assim, ver, aprender que somos iguais.
Cada um tem a sua beleza. Cada nação tem a sua beleza. Cada lugar tem a sua beleza, né? A gente fica vendo, às vezes, comentários assim, porque o Rio de Janeiro é a cidade mais linda do mundo. Tudo bem, vamos falar isso. Mas não é a cidade mais linda do mundo. Todas as cidades têm as suas belezas. Todas elas têm. São belezas diferentes, é o que ele está falando aqui, é o que ele diz aqui e está aconselhando aos artistas a buscarem essa pureza, essa verdadeira beleza. E é isso, Eli, respeitarmos as diferenças. Porque se elas são diferentes, é porque são necessárias. Né? Olha só, se elas são diferentes, é porque são necessárias. Bom, continuando aqui, aí Kardec vai e pergunta: poderias guiar um médium na execução de uma modelagem, como fez Bernard de Palissy em relação aos desenhos? E ele responde que sim. Poderias levar o médium de que vos servis de intérprete a fazer alguma coisa agora? Resposta: como também os outros, embora preferisse um artista que conhecesse os truques de minha arte. Olha aqui, outro ensinamento aqui para nós. O médium, quando ele vai trabalhar, não é? Vamos ver o que o Rogério colocou aqui. Se todo mundo gostasse do verde, o que seria do amarelo? Pois é, né, Rogério? Já pensou? Não ia ter nada amarelo. Só eu que ia gostar do amarelo, porque eu adoro amarelo. Então a gente tem que se ligar nesses estudos assim, nessas mensagens, e puxar para o nosso dia a dia. Esse ensinamento aqui, ó, outra coisa que ele fala aqui, ó, o Kardec perguntou: você pode pegar o médium que você está usando agora e fazer com que ele faça alguma arte que você tenha feito? Ele vai dizer: posso, mas olha só, mas eu preferia um que já conhecesse a minha arte, os meus truques. Por quê? Para facilitar a comunicação. É claro, ele pega um médium que não entende nada de arte, de escultura, que é o caso aqui, né? De esculpir alguma coisa, e pega um que tem o conhecimento, vai facilitar o trabalho dele. Então nós que somos médiuns, que trabalhamos em reuniões mediúnicas, a gente precisa ter conhecimento para facilitar as comunicações que os espíritos fazem através dos médiuns. Então o médium tem que estar sempre estudando, o médium tem que estar sempre se preparando para isso. Eu me lembro que o nosso altivo aqui, o nosso dirigente do Centro Espírita Leon Denis, quando ele começou a trabalhar com o Dr. Herman, ele foi estudar homeopatia. Ele foi estudar bula de remédio. Porque o Dr. Herman passava, né, remédios homeopáticos e às vezes até alopáticos também, orientava. Então o altivo ele foi estudar para poder facilitar o trabalho do Dr. Herman com ele. Né? E outros na casa que fazem esse tipo de trabalho também. Então, olha aqui, vamos facilitar aí a comunicação dos espíritos. Aí ele coloca aqui uma observação. Prova a experiência que a aptidão de um médium, olha só, para tal ou qual gênero de produção vai depender da flexibilidade que ele apresenta ao espírito. E isso, abstração feita do seu talento. O conhecimento do ofício e os meios materiais de execução não constituem o talento, mas é concebível que o espírito que dirige o médium nele encontre menor dificuldade mecânica a vencer. Ok, Selmita, vai com Deus. Olha só, que coisa bem clara aqui. Entretanto, há médiuns que fazem coisas admiráveis, das quais lhes faltam as primeiras noções, tais como a poesia, desenhos, gravuras, músicas, etc. Mas então é que neles existe uma aptidão inata. Sabe aquelas ideias inatas que a gente traz de outras vidas? Conhecimento que não se perde? Sem dúvida, resultante de um desenvolvimento anterior, do qual só conservam a intuição. Então, olha aí.
observação aqui interessantíssima, né, de Kardec a respeito disso. E ele ainda continua. Poderias dirigir a senhora G... Eu acho que a gente não vai conseguir terminar isso hoje, mas, porque tem tanta coisa. Poderias dirigir a senhora G, aqui presente, e que é artista, embora jamais tenha conseguido produzir qualquer coisa como médium? E ele diz, tentarei se ela o desejar. Quando queres começar? Quando quiseres, a partir de amanhã. Mas como saberei se a inspiração vem de ti? A convicção, resposta, a convicção vem com as provas. Deixai-a vir lentamente. Por que não obtive êxito até o momento? Pouca persistência e falta de boa vontade do espírito evocado. Até que não, a gente já está terminando, deu tempo de terminar. E aí a última pergunta. Agradeço a assistência que me prometes. Adeus, até logo, companheira de trabalho. Nota, a senhora G pôs-se à obra, mas ainda não sabemos os resultados que obteve. Então, olha só, que interessante essa comunicação desse espírito. Aquilo que nós falamos no início, né? A princípio parecia assim uma ideia, por que evocar um espírito, vir falar dessas coisas? Mas olha quanta informação ele trouxe aqui para nós, a respeito de, mesmo falando em arte, mesmo falando de informação de outro mundo que ele já estava reencarnado, aquela questão da personalidade permanecer a mesma, a questão do espírito continuar trabalhando, continuar progredindo, continuar buscando informações, buscando conhecimentos para se tornar melhor. A informação aqui em relação, essa observação aqui em relação aos médiuns, terem o cuidado de observar, né, os espíritos com que eles trabalham, para facilitar o trabalho da espiritualidade nas reuniões mediúnicas. Né? A gente tem que ter esse cuidado. O médium tem que estar se policiando, tem que estar sempre se reciclando, tem que estar sempre... Aliás, não é só o médium, não. Todos nós somos médiums, né? Então a gente tem que estar sempre buscando aqui informação, a gente tem que estar sempre... Esses estudos, né? Para que seja um trabalho de parceria, justamente, Sueli. A espiritualidade, ela vai trabalhar. Mas se a gente pode colaborar, se a gente pode ajudar, por que não? Não é? Por que a gente acha que tem que deixar tudo lá na mão do espírito? Então custa o médium ser disciplinado? Você sabe que naquele dia você vai trabalhar. Então evite determinados comportamentos, evite determinados assuntos, procure fazer uma boa leitura para você fazer a sua limpeza, né, espiritual, tirar os miasmas que vão se acumulando na gente, no nosso dia a dia, por conta das situações que nós estamos envolvidos no mundo, na sociedade. Querendo ou não, a gente não consegue ficar alienado, não tem como, nem é para ficar. Então a gente vivencia, né, essas coisas que não são boas, energias negativas. Então a gente vai fazer um trabalho, vai para uma reunião mediúnica, vamos colaborar com os espíritos, vamos trabalhar, né? Pensamentos negativos, é verdade, Rogério. E a gente ir para uma mesa mediúnica cheio desses miasmas, o que vai acontecer? O espírito vai trabalhar com você? Vai. Porque, coitado, ele não tem outro. Vai fazer o quê, né? Aquela história. Quem não tem cão, caça com gato. Mas olha o trabalho que você vai dar para o espírito, para ele primeiro fazer a limpeza, para depois poder utilizar a sua energia. Então não custa. A disciplina que é pedida é nesse sentido. E a gente está sempre buscando estudar, buscando conhecimentos. Conhecimento vai facilitar o trabalho do médium, o trabalho do espírito, em passar os seus conhecimentos, em passar os seus ensinamentos para a plateia lá, ou quem é que está ouvindo as mensagens para nós, né? A gente não teve lá Chico não vivia lá se policiando, por quê?
para que o trabalho dele fosse facilitado para Emmanuel e para os outros espíritos que vinham trazer comunicação. Porque muitas das vezes os espíritos querem se comunicar, mas encontram dificuldades por conta da situação em que se encontram os médiuns. Então é bom que a gente tenha esse cuidado, principalmente quem trabalha em mesa mediúnica. Quem não trabalha tem esse cuidado também, porque também são utilizados. Pode não estar trabalhando diretamente lá dentro da sala, na reunião fechada particular, mas está participando desde o momento que está dentro da casa espírita. Eles são também, são buscados, são retirados ali deles as energias para os trabalhos lá dentro da mesa mediúnica. E a outra mensagem bonita que esse espírito também deu para nós aqui, foi em relação aqui ao conceito de beleza, onde a gente lendo aqui vai trabalhar, parar com essa bobagem de achar que somos superiores, que somos melhores, que somos isso ou que somos aquilo, não é? A Vana colocou para nós que meu pai era doutrinador de mesa e acabou desanimando da turma porque os médios não se cuidavam e permitiam muitas mistificações. Sim, é por conta disso. Você não está preparado, se você não tem o conhecimento, você vai ser enganado. O Espírito falou aqui também, nessa evocação, nós falamos aqui quando ele deu lá aqui nessa história que foi lida aqui, eu não sei se você já estava presente aqui na sala, quando ele fala lá que o necromante era charlatão, todos são enganados. Por quê? Por falta do conhecimento. Por falta de ser disciplinado consigo mesmo. É tudo por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Porque a gente acha assim, recebeu o crachá de médium, recebeu o crachá de médium, já acha que sabe tudo. Pronto. Não é por aí. É isso aí, Vana. O melhor médium é aquele que é menos enganado, porque todos nós somos. A gente não tem. Lá no livro dos médiuns tem uma pergunta lá, que Kardec faz lá, acho que é a São Luís, um dos espíritos que orientavam o trabalho do livro dos médiuns, sobre isso. Existe médium perfeito na Terra? E ele diz, perfeito? Aí, com vocês? Nem pensar. Não tem. Não tem. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Ajudar nesse ponto, né? Os espíritos falam tanto nas mensagens que têm, nas recomendações, não custa nada, né? Se você está ali se dedicando àquele trabalho. Isso não é só dentro da casa espírita, não é só no seu trabalho na mesa mediúnica, não. Isso é na sua vida. É na nossa vida. A gente não tem que ficar fazendo separação. Na casa espírita eu sou assim, lá não sei aonde eu sou assado. Não. Eu sou um ser que convive dentro de um mundo. E eu estou convivendo nesse mundo com o objetivo de crescer, de evoluir, como espírito imortal que eu sou. Então eu sou espírito imortal onde eu estiver. Eu preciso de agir, de viver, de vivenciar, me conscientizar de que eu sou um espírito imortal e que eu preciso agir assim em qualquer situação da minha vida. Então é disciplina, 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 né, Rogério, como disse Emmanuel, mas não é só lá dentro da casa espírita. É em todos os lugares que eu esteja. Em todos os lugares. Não adianta eu ser bonitinha dentro da casa espírita e lá no meu trabalho eu ser feinha. O que está adiantando? A gente, quando diz aqui, a doutrina espírita é uma filosofia que nos ensina a sermos pessoas de bem. A doutrina espírita não está ensinando ninguém a ser religioso, ninguém a virar anjo, porque isso não existe. A doutrina espírita está nos ajuda, que é uma filosofia, que vem nos orientar, nos esclarecer a respeito daquilo que temos como objetivo traçado por Deus, que é sermos homens, seres, né, homens e mulheres de bem, ou seja, espíritos evoluídos. Espíritos sem nenhum sentimento negativo. Espíritos sem nenhuma mácula no seu perispírito que o envolve. Nada que possa manchá-lo. Esse é o nosso destino.
Então é em cima disso que a gente tem que trabalhar. E aí o que a doutrina nos ensina? O autoconhecimento. Vá se autoanalisar. Olhe para dentro de você e veja o que você precisa corrigir. Mas corrigir na sua vida de um modo geral. Não é só em determinados pontos. Na minha profissão eu sou perfeita. Mas dentro de casa eu não estou nem aí. Não adiantou nada. Você tem que ser perfeita dentro de casa, perfeita na profissão, perfeita na rua. Não interessa se o outro não faz. Você tem que fazer a sua parte. Porque tudo o que você está fazendo vai se refletir em cima de você. Não vai se refletir em cima do outro. Quando Jesus nos disse isso, a cada um de acordo com a sua obra, é a lei de causa e efeito agindo sobre nós. E ninguém fica fora dessa lei, não adianta. Então, tudo que eu faço aqui, eu vou receber consequências ali. Tudo que eu faço ali, eu vou receber as consequências aqui. Então, eu tenho que ser inteligente. Procurar agir de maneira com que as consequências dos meus atos, elas sejam boas para mim. Porque elas vão primeiro agir sobre a minha pessoa. Então eu tenho que começar a policiar os meus atos. Olha o conselho que o Espírito vem dando para a gente aqui, no estudo que a gente faz desse. E na semana que vem, a gente vai ter mais. A gente vai ter aqui continuidade de outras evocações, com mais ensinamentos, com outras experiências, com outros tipos de vida, de outros espíritos. Né? É isso, ele é o processo do autoconhecimento. Né? O que Jesus sempre ensinou? E a doutrina espírita é o quê? É o Evangelho de Jesus. Porque não existe outra filosofia para você ser o homem de bem. É a lei de Deus. A lei de Deus que veio trazida pelo Mestre Jesus e que foi totalmente deturpada, totalmente violada. Né? O cristianismo que ele trouxe lá no início foi totalmente violado, inventaram, acrescentaram, colocaram um monte de coisa. Veio a doutrina espírita para trazer de volta aquele cristianismo primitivo, sem nenhum pitaco do homem. A lei de Deus mesmo. É a lei de Deus, na qual nós estamos todos mergulhados e não vamos ficar isentos dessa ação dessa lei. E ela é lei de progresso. Todas as leis existentes com o objetivo de nos impulsionar a sermos melhores. Então não adianta a gente querer lutar contra. Não adianta. Eu tenho que começar hoje a aprender a não jogar mais papelzinho de lixo na rua. Eu tenho que aprender a não jogar lixo na rua. Eu tenho que aprender a varrer a minha calçada e apanhar o lixo e colocar dentro da lixeira e botar lá para o gari carregar. Não adianta eu varrer a minha calçada e jogar lá para a rua. Porque vai entupir lá o bueiro. E aí vai entupir o bueiro, o que vai acontecer? A água vai transbordar e vai invadir a minha casa. Quem? Da chuva que choveu muito? Não, a culpa é minha que entupiu o bueiro. E aí? E isso em todos os campos da nossa vida. A gente não precisa ficar esperando grandes atos e grandes ações para sermos perfeitos, não. Para irmos trabalhando a nossa perfeição, não. É ali no dia a dia, no rala-rala. É um bom dia que você dá. É um muito obrigado que você fala. É um dá licença, palavras que estão sendo esquecidas. Né? Que a gente vai atropelando todo mundo, uma correria danada, que as pessoas não estão tendo tempo nem de se olharem para se dar um bom dia. Então a gente que tem esse conhecimento tem que começar a trabalhar isso. E através das nossas mudanças, nós vamos servindo de exemplo para quem está à nossa volta. Né? A pessoa vê você lá catando o lixinho, no jogando, vai te perguntar, poxa, por que você está fazendo isso? Joga aí no chão mesmo. Aí você aproveita e passa o ensinamento. Não, eu não posso jogar no chão, porque no chão vai para ali para o bueiro, vai entupir o bueiro e vem depois encher a minha casa.
né? Então, quando eu vejo lá o outro botando fogo lá no mato, queimando lá, eu vou lá e dou um pitaco. Vou lá e apago o fogo que ele botou. Se ele veio perguntar, eu vou dizer, não, porque você está botando fogo aí, esse fogo vai queimar toda essa vegetação, além de prejudicar a vegetação e todos aqueles seres que vivem aqui, vai ainda empestear o ar que a gente está respirando, com esse monóxido aí que é queimado. Então, são nessas situações pequenas do nosso dia a dia, quando a gente tem a oportunidade de conversar com um amigo ali, conversar com um vizinho ali, para a gente passar esses ensinamentos que a gente está tendo aqui. É isso que é ser espírita. Não é ir para a tribuna ficar fazendo discurso bonito, não, porque discurso bonito é muito fácil de fazer. É só você pegar o livro e estudar. Estudo aqui, ó, tá tudo aqui nos livrinhos. Pegou, estudou, você faz um discurso lindo. Eu faço discurso maravilhoso, porque eu tenho tudo mastigado nos livros. Agora, discurso bonito é o rala-rala ali, no dia a dia. É pegar todas essas palavras bonitas que você utiliza e colocar aí em prática. Pelo menos se esforçar, gente. A espiritualidade, Jesus, Deus, ele sabe que a gente ainda não está agindo perfeitamente. Mas a gente se esforçar para agir, né, corretamente. O que lá no Evangelho diz para nós do que é ser o verdadeiro espírita, verdadeiro cristão? A resposta os Espíritos disseram lá, é aquele que está se esforçando para ser um homem de bem, para vencer as suas más tendências. Então, eles sabem da nossa dificuldade, sabem até onde a gente tem condição de ir. Eles compreendem isso tudo. Agora, a gente não pode, por conta disso, abusar, né? E querer deixar as coisas, como disse o outro, deixa a vida me levar e vou ver o que vai dar. Vai dar em nada. Eu é que tenho que fazer a minha vida, não é a vida que vai me fazer.